Boa noite. É com imenso prazer que recebemos essa noite aqui dois dos maiores especialistas em cana no Brasil, o professor Gaspar Kondorfer e Rafael Otto. Eu gostaria de ter essa oportunidade para apresentar a Cautec para vocês. Uma empresa que já atua há 75 anos, com muito compromisso e responsabilidade, e atualmente é líder de mercado na aplicação de cálcios e magnésios especiais. Desde 2014, a Cautec vem fazendo um trabalho muito profícuo no desenvolvimento dos óxidos na agricultura. Estes elementos podem contribuir e serem aliados de vocês na disponibilização de reservas de nutrientes que possam estar no solo e podem, de alguma forma, ajudar nesse momento em que se discute tanto a falta de fertilizantes. Esse trabalho complementa aquele que já vem sendo feito nas usinas de cana há mais de 20 anos, onde a Cautec também é líder do mercado. É isso mesmo, Carlos. A Cautec está presente em mais de 200 usinas do Brasil. Fornecemos produtos e soluções que se diferenciam no mercado porque entregam resultado com segurança. Além da indústria, a gente está próximo do fornecedor com a Fertilacra, que é a nossa divisão agrícola comercial da Cautec. E através dos nossos canais, a gente está presente em mais de 20 estados do Brasil e o Paraguai, sempre levando tecnologia, informação, conhecimento para o nosso amigo produtor. Isso aí, gente. Aproveitem a oportunidade. O conhecimento é a melhor maneira de agregar valor ao seu negócio. É com você, Renato. Vai lá. Pessoal, boa noite a todos. Primeiro a gente pede desculpa aqui, nós tivemos um probleminha na plataforma do YouTube, tá? E o pessoal tentou restabelecer o mais rápido possível, mas demorou um pouco mais que a gente previa, tá? Primeiro, agradecer a presença de todos que estão aí acompanhando esse webinar, tá? Para quem não me conhece, meu nome é Renato Romero Foroni, eu sou engenheiro agrônomo do Departamento Técnico da Cautec, especialista agronômico, tá? A Cautec, tendo em vista o atual cenário aí da situação dos fertilizantes no Brasil e no mundo, né? Todo esse cenário turbulento, questão de falta de fertilizante, alta absurda de preços, né? Então, nós resolvemos trazer aí dois dos principais especialistas em nutrição de cana para tratar de um tema bastante adequado para o momento, que o tema é estratégias de manejo na cana-de-açúcar diante das incertezas do mercado de fertilizantes, tá? A gente conta com o patrocínio aí e o apoio da AgroAdvance, tá? É importante lembrar quem se inscreveu na plataforma, né? Quem se inscreveu pelo link que recebeu por e-mail, por WhatsApp, vai estar concorrendo a um curso de manejo de nutrição de cana, tá? Quem não se inscreveu ainda, pessoal, aproveitem, está sendo disponibilizado um QR Code aí na tela, vocês podem acessar pelo QR Code. Também na descrição do link do YouTube vai ter lá também a forma de vocês fazerem essa inscrição. Então, aproveitem a oportunidade que no final dessa live nós vamos estar fazendo o sorteio apenas de quem foi cadastrado, ok? Também, de uma forma interativa, nós vamos estar disponibilizando no decorrer do bate-papo com os especialistas. O WhatsApp está aí na tela, né? O número do WhatsApp, onde os senhores podem estar enviando as perguntas, né? As dúvidas que eventualmente aparecerem. O formato desse evento é um formato bastante interativo, né? Nós já fizemos coleta de informações vinda do campo, perguntas, dúvidas. Essas dúvidas vão ser repassadas aos especialistas em forma de perguntas e caso os senhores tenham mais algumas, no final é hora da gente abordar novamente, ok? Bom, vamos falar das estrelas do evento, né? Então vamos falar dos dois especialistas que nós convidamos, o professor Gaspar Kondorfer, né? Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite a todos. Então, o professor Gaspar dispensa apresentação, vou fazer só um resumo aqui do currículo dele. Professor Gaspar Kondorfer, doutor em solos e nutrição de plantas, consultor em mais de 80 usinas no Brasil e no exterior, produtor de cana, produtor de soja, sócio-diretor da KP Consultoria, que é uma empresa de pesquisa.
Temos também a satisfação de ter com a gente hoje o professor Rafael Otto. Boa noite, Rafael, tudo bem? Olá, pessoal, boa noite, Renato, boa noite, pessoal. Boa noite. Então, apresentando aqui o Otto, engenheiro agrônomo, mestre e doutor em solos e nutrição de plantas, professor de adubos e adubação da Exalc USC e também coordenador do PCEM, ok? Pessoal, vamos então direto às perguntas, tá? Iniciando aí pelo preparo de solo, gostaria de perguntar para o Otto, diante do atual cenário, Otto, qual que é a importância, na sua opinião, da correção e do condicionamento do solo, por gentileza? Bem, primeiro boa noite novamente a todos, né, que nos ouvem. Uma satisfação estar aqui com o Gaspar, com o Renato, né, e com todos que nos ouvem aqui. Acho que é um assunto muito pertinente esse webinar aqui hoje, um assunto difícil, né, não é fácil a fase que nós estamos vivendo aí. E vamos lá, né, tentar trazer informação para ser útil, né, para o pessoal da cana, pessoal das usinas, fornecedores, né. E aí, já indo direto ao assunto aí, né, Renato, essa primeira pergunta aí, começando com a correção do solo, né? O que eu espero, né? Minha opinião, né, Renato, eu acho que em um ano com adubo preço tão caro de adubo, né? Passou aí a casa de R$5.000 a tonelada, a maioria dos fertilizantes, agora passando a casa de R$6.000 a tonelada, e os insumos de correção de solo, né? Calcário, gesso, os óxidos, mantendo os preços históricos, né? Então, sei lá, vamos falar assim, R$200 a tonelada posto na usina, né? Esses produtos, os mais tradicionais aí, eu acho que é ano da gente continuar investindo, usando e abusando aí de corretivos, fazer uma correção do solo bem feita na implantação do canavial, tá? Calcário, gesso, se aplicar óxido no fundo do sulco, usar e abusar esses produtos tanto na cana-planta quanto em cana-soca. Para quê? Para a gente poder, se for precisar economizar alguma coisa, apertar alguma coisa, apertar nos insumos que estão no preço máximo histórico, que são os fertilizantes. Então, minha opinião, assim, Renato, eu acho que as usinas, os fornecedores, não podem nem pensar em economizar em calcário, em corretivo, em óxidos esse ano, porque esses produtos, a gente sabe dos benefícios dele a longo prazo, inclusive melhorando o aproveitamento dos fertilizantes que a gente aplica depois, né? E trazendo ganhos de produtividade, né? O canavial, um solo bem corrigido, com certeza é o pontapé inicial para um canavial produtivo. Então, de uma maneira mais rápida, assim, eu acho que em correção de solo a gente não tem que pensar em economizar em hipótese alguma, Renato. Muito bem. Otto, dando sequência, então, em relação a plantio agora, uma pergunta que chega para a gente aí, o nitrogênio, né? Muito a gente fala nitrogênio, é importante, não é importante, é imprescindível. Então, nesse cenário atual, desses preços absurdos, como que você vê essa questão do nitrogênio? É possível suprimir o nitrogênio na cana-planta? Tá. Renato, eu acho que nós vamos falar depois também, certo, de fósforo, potássio, né? O que eu acho assim, se for possível as usinas, os fornecedores de cana, não economizarem em adubação de cana-planta, é o que eu faria, né? Não economizaria em adubação de cana-planta nesse momento, porque é a fundação do canavial, a gente vai colher depois, queremos colher aí 4, 5, 6 cortes esse canavial, então o que a gente puder economizar não economizar em adubação em cana-planta, manter a adubação bem feita, eu acho que é o melhor dos cenários. Agora, né? Quem vai tomar a decisão é o produtor. A hora que aperta o calo, é o calo do produtor que aperta. Então, cada produtor a gente sabe que tem um cenário, cada usina tem um cenário de custo. Se chegar ao ponto de ter que economizar alguma coisa em cana-planta, o nitrogênio a gente já usa pouco, né? 30, 40 quilos de N na base, mais um pouquinho de N ali no quebra-lombo. Não vai refrescar muito, né? Eu cortar esse nitrogênio ou reduzir pela metade. Eu acho que não valeria a pena. Não é por aí que eu iria. Ok. A próxima pergunta aqui para o Gaspar. Fósforo. Gaspar, falando ainda em cana-planta, né? Como que, na sua opinião, deve ser feito o manejo do fósforo nesse cenário atual? Assim, é possível diminuir o uso de fósforo?
quais seriam as alternativas ao MAP, que normalmente é usado na adubação de plantio? Teríamos alternativa de torta, de super simples, de super triplo? O que você pode discorrer sobre esse tema para a gente? Renato, boa noite. Boa noite, Otto. Para mim é um prazer dividir esse espaço aí com vocês, né? E, puxa, eu gostaria até de complementar um pouco algumas dessas perguntas que você fez para o Otto, né? Por exemplo, né, uma das questões aí de resposta a nitrogênio, né? Eu acho que nós temos que perseguir, buscar, por exemplo, algumas alternativas. Se o nitrogênio está caro, que tal fazer uma rotação de cultura envolvendo leguminosas, como crotalária, por exemplo, a própria soja, né? No intuito exatamente de disponibilizar, de deixar uma carga maior de nitrogênio ao solo, né? Exatamente aí, eventualmente reduzindo a dose de nitrogênio, até diminuindo ou até zerando a dose de nitrogênio, principalmente na cana-planta. Agora, é como o Otto falou, né? A cana-planta ela é uma rainha, é uma princesa. Eu não posso criar dificuldades para essa cana-planta. É importante que você tenha uma produtividade muito alta e boa já de largada na cana-planta, né? Então, eu penso assim que uma alternativa que a gente tem para eventualmente economizar ou reduzir um pouco a dose de N, é garantir o suprimento vindo, por exemplo, de cultivos em rotação, como, por exemplo, as leguminosas aí. É uma possibilidade, né? O próprio uso de calcário, né? O uso em quantidades adequadas, né? Também promove, de um modo geral, uma liberação de nitrogênio que pode nos ajudar aí nessa recomendação da cana-planta, né? Ou seja, já como o Otto mencionou, as quantidades não são muito altas, né? Mas existe aí a possibilidade de você introduzir uma quantidade maior de nitrogênio mediante uma boa correção de solo, né? Promovendo a mineralização, enfim, promovendo, em última análise, a disponibilidade de nitrogênio para a cana-planta, né? E a rotação de cultura. Então, essa era, vamos falar assim, a complementação que eu gostaria de fazer aí nessa área de nitrogênio em cana-planta, né? E também, dentro da pergunta que você fez, Renato, de correção de solo, esse é como o Otto falou, esse é o ano da correção de solo. Nós não podemos, em hipótese alguma, fazer uma correção deficitária ou coisa desse gênero aí, né? Porque, como o Otto falou, né, o fertilizante subiu de forma exagerada, mas aqueles produtos nacionais, o calcário, o gesso, o silicato, enfim, eles também subiram de preço, mas ainda estão em níveis razoáveis, né? E lembrando que uma boa correção de solo, né, nos leva a uma maior disponibilidade de nutrientes no solo. E isso faz com que a gente dependa menos ainda dos nutrientes que são ou que entram via fertilizante, né? Então, uma boa correção de solo, não só em superfície, mas também em profundidade, né? Incorporando esse calcário, isso nos leva a uma disponibilidade maior de nutrientes e uma dependência, obviamente, menor de fertilizante mineral que está, como o Otto mesmo mencionou, na hora da morte, né? Com relação a fósforo, né? Eu acho que a gente tem que privilegiar os recursos que a gente tem dentro de casa, como, por exemplo, a torta de filtro, que é um fantástico adubo fosfatado, certo? E, nesse sentido, então, na medida do possível, né, a gente tem que valorizar o uso de torta de filtro no suco de plantio, estimular ao máximo o uso de torta de filtro e buscando aí uma redução na adubação fosfatada solúvel, comumente utilizada aí, que é um 43010, um MAP, né, que está com o preço na hora da morte. Então, vamos fazer de tudo, né,
para otimizar os nossos recursos próprios, que é, no caso, a torta de filtro, né? Existem outros materiais, como a própria cama de frango, que também tem um nível de fósforo bastante interessante, e então procurar substituir o adubo mineral por essas fontes que nós temos aí dentro de casa. Agora, é importante dizer, né, a gente tem uma recomendação com relação a essa pergunta tua, né, que nos estágios iniciais de desenvolvimento da cana, ela depende de uma quantidade de fósforo bastante alta, né? E esse fósforo tem que estar prontamente disponível. Por esta razão, uma combinação de uma dose aí, na mínima aí de 50 quilos de P2O5 na forma solúvel, estou falando de MAP, super triplo e assim por diante, e o restante, o complemento desse fósforo, poderia então ser feito com as formas que dependem de uma atividade biológica, de uma mineralização, no caso a torta, por exemplo, a própria cama de frango, né? Então, o uso conjunto de uma fonte solúvel para dar aquele arranque inicial na cana, para a formação do sistema radicular de uma forma melhor desenvolvida e mais rapidamente, é importante que se utilize um pouco de fósforo solúvel no suco de plantio, que é bastante viável, e se complementa, então, com o produto que a gente tem dentro de casa, no caso, a torta de filtro, que é, na minha opinião, a melhor fonte de fósforo que você pode utilizar. Perfeito, Gaspar. Gaspar, dando sequência aqui com você, você lançou há alguns anos um termo que até hoje é muito utilizado no canavial, que é a sala VIP, né? Você fala bastante sobre sala VIP. Em relação a esse termo, como é que você poderia nos explicar aí de uma forma mais didática qual que é a importância, né, do uso de óxido de cálcio e magnésio? Essa sala VIP, ela melhora o aproveitamento da adubação, melhora o enraizamento inicial, pode otimizar de alguma forma? O que você pode explanar para nós, por gentileza? No modelo antigo, Renato, de adubação de cana-planta, né, você tem aí um modelo em que você aplica o calcário na superfície e, na maioria das vezes, faz uma subsolagem. Essa subsolagem não é suficiente para incorporar o calcário em profundidades a nível de 30 a 40 centímetros. Absolutamente ele não consegue fazer isso, né? E nessa conjuntura de trabalhar com calcário superficial sem incorporação, na hora de se fazer a sulcação, o que nós temos abaixo do tolete é um ambiente muito hostil ao desenvolvimento de raízes. Você tem, em geral, ali um nível de cálcio e magnésio muito baixo. Você, eventualmente, pode ter a presença de alumínio, gerando aí uma dificuldade no enraizamento inicial da cana, né? Você tem, por outro lado, às vezes, uma quantidade de cloreto de potássio bastante exagerada no suco de plantio, né? E esse cloreto de potássio levando aí uma salinidade muito alta, levando, às vezes, até um excesso de cloro localizado abaixo do tolete, lá dentro do suco. Quer dizer, você cria as piores condições, e muitas vezes utilizando um fosfato que tem natureza ácida, ou seja, muitas vezes é capaz, inclusive, gerar acidez ali a nível de sala VIP, vamos falar assim, né? Então, você tem aí um ambiente muito desfavorável. Você tem que mudar esse jogo. Você tem que criar o contrário, criar um ambiente muito mais favorável abaixo do tolete, de modo a promover o sistema radicular, de modo a expandir o sistema radicular em profundidade. E, para isso, né, você tem que criar esse ambiente novo, essa sala VIP, que é aquela sala confortável exatamente para o desenvolvimento de raízes, né? Lembrando que os nossos adubos, de modo geral, né, eles não agregam cálcio, né? A maioria da fonte de fósforo utilizada é o MAP. MAP não tem cálcio na sua composição, e muito menos o magnésio, né? Eventualmente, você pode estar usando um super triplo nessa adubação fosfatada no suco de plantio, que tem cálcio, mas não tem magnésio, né? Então, você pode criar um ambiente muito melhor
ali no momento do plantio, com um produto que tem uma ação muito rápida no solo, que é capaz de reagir com a água, que é o caso dos óxidos. E esses óxidos são de alta concentração de cálcio, alta concentração de magnésio, e vão promover uma alteração profunda e rápida no ambiente ali abaixo do tolete, né? Abaixo da semente, abaixo do tolete, onde muitas vezes a raiz nem sequer consegue se desenvolver de forma adequada. E essa é a sala VIP, é mudar completamente aquele ambiente, favorecendo, então, um enraizamento não só em tamanho, como também em profundidade, né? Para isso, então, a gente recomenda o uso de óxido no momento da sulcação, de modo a eliminar o alumínio, de modo a colocar o cálcio e magnésio, de modo a reduzir o alumínio trocável e aumentar esse pH do solo, aumentando a disponibilidade, diminuindo a fixação de fósforo, eventualmente, que ocorre lá no fundo do suco também, e, mais do que tudo, ainda promovendo a microbiota do solo, a microbioma do solo, através da elevação do pH. Essa é a sala VIP, e é uma das grandes, vamos falar assim, práticas baratas. Esse é outro ponto muito importante, é uma coisa muito barata. Nós estamos falando de 150, 200 reais no máximo por hectare, né? Só o teu adubo fosfatado hoje, né, ele vai a R$2.000 praticamente, se você pensar em 180 quilos de P2O5, 150 quilos de P2O5 por hectare aplicado no suco de plantio. Então, é uma coisa simples, barata e muito efetiva. Tem que ser feita a sala VIP. Gaspar, uma outra vantagem, né, que a gente observa, o pessoal aí reclamava muito que não conseguia aplicar calcário no fundo do suco, e essa, no caso dos nossos produtos aí, a granulometria, a fluidez do produto consegue dar essa condição operacional para que seja muito fácil a aplicabilidade dos óxidos, né, Gaspar? Ô, Renato, no passado já se fazia aplicação de calcário, mas o usineiro queria ficar longe dessa prática, porque se fazia exatamente com calcário, ou seja, grandes volumes de produto, porque a concentração de cálcio, de magnésio, PRNT, tudo isso desfavorece, você não consegue usar pouca coisa, você tem que usar mais produto, e é o que você falou, o grande problema era a aplicação. O pessoal desistia, era uma prática inviável. Do ponto de vista operacional, era muito difícil. Hoje você tem produtos aí que têm fluidez, né? E que não te trazem nenhum tipo de problema, né? É uma coisa muito simples de ser feita hoje, ok? Perfeito. Gaspar, um outro assunto que é um tanto quanto polêmico, a gente recebe muita pergunta, muito questionamento, você deu uma menção, que é a questão da microbiota do solo, né? Muitas vezes chegam perguntas para a gente, olha, a aplicação de óxido afeta negativamente a microbiota do solo, essa atividade microbiológica, vai queimar a gema da cana? O que você pode falar de uma forma sucinta para a gente? Infelizmente, são coisas perguntas que se levantam e que não tem base científica nenhuma, ao contrário, né? Primeiro que o óxido cai lá embaixo e nem sequer está perto da gema, né? Esse é o primeiro ponto. Mas nós temos dados hoje de pesquisa, através de bioanálise que a gente faz nos trabalhos, e o que você verifica, onde você usa exatamente o óxido em profundidade, você cria um ambiente muito mais favorável para o microbioma, ou seja, você aumenta a atividade enzimática. Nós temos aí essas bioanálises hoje que são utilizadas para medir essa atividade biológica, e exatamente aquilo que se consegue é um ganho da atividade enzimática, aumento, por exemplo, da arilfosfatase, aumento da biomassa microbiana, da fosfatase ácida, você tem incrementos quando usa exatamente o óxido. Então, isso é um mito, isso não tem nada a ver, ao contrário, nós vamos estimular a microbiota através do uso do óxido. Perfeito, obrigado, Gaspar. Otto, pergunta para você. Falamos de fósforo, né? Falamos aí de alguns detalhes da cana-planta. Seguindo ainda em cana-planta, potássio, né?
o que você tem a dizer em relação ao potássio, né? Por exemplo, ele deve ser aplicado em que quantidade mínima para você não ter perda de produtividade? Qual seria o mínimo de potássio de K2O no fundo do suco? Qual seria a melhor forma? Aplico tudo de uma vez? Parcelo? O que você pode dizer? Tá. Deixa eu só voltar um pouquinho, só antes de falar de potássio, do Gaspar aí falando de correção, né? 2 pontos só, né? O Gaspar comentou rapidamente, a usina usa torta, otimiza o uso de torta, de composto. Pessoal de usina que estiver assistindo a gente aqui, nesse ano de preço de fertilizante, do jeito que está, e a usina ainda não usa de uma forma otimizada composto no fundo do suco para plantar cana, tem que repensar isso urgente, né, para essa safra, porque a possibilidade da economia, né, Gaspar, é muito grande. Então, nós estamos falando aí de usinas, por exemplo, que esse ano otimizaram o uso de composto, né, compostaram, levaram para o pátio, enriqueceram com fosfato, colocaram gesso, e estão plantando cana com composto e complementando com adubo mineral, com MAP, que seja, né, complementando com adubo mineral. Nós estamos falando de economia a nível de usina de 6 milhões, de 8 milhões, de 12 milhões de reais em usina de grupo de 1, 2 ou 3 unidades. Então, assim, olha a economia que está passando na nossa frente, né? Você aplicar 12, 15, 18 toneladas por hectare de um composto orgânico, 15, 18, 20 toneladas, complementando com adubo, ao invés de usar somente MAP no fundo do suco. Então, milhões de reais. O fornecedor de cana que estiver assistindo a gente aqui, fala assim, mas eu não tenho a disponibilidade da torta, do composto. Pensa em outros resíduos orgânicos, né? Pensa em cama de frango, pensa em esterco de galinha, pensa em organominerais que hoje estão sendo ofertados aí, né? Eu plantar com uma cama de frango, eu tenho com certeza também uma possibilidade de economia muito grande. Então é esse comentário que eu queria fazer, só para falar o nível de valores que nós estamos falando, né? Obrigado, não estou falando de pouca coisa. Obrigado pela contribuição, muito importante. E a questão da sala VIP, eu concordo. As usinas que a gente trabalha, né, eles perguntam, o Gaspar fala da sala VIP, do óxido no fundo do suco, o que você acha? Eu concordo com a linha do Gaspar. Eu acho que a correção em cana-planta ainda ela é mal feita em cana, porque a gente aplica calcário, aplica gesso e passa um subsolador. O subsolador não é um equipamento de incorporação de corretivo, né? Ele é um equipamento para descompactação de solo. Então a gente planta cana no sulco ácido, muitas vezes, né? Então a ideia da sala VIP que o Gaspar fala, dos óxidos, ela é bem-vinda e com certeza tende eu concordo com essa prática aí para melhorar aquele ambiente radicular. Vamos para a pergunta agora, senão não chego nela, né, Renato? Potássio. Potássio é um nutriente que hoje eu me preocupo muito, muito, muito em cana. Talvez é o que eu mais tenho me preocupado nessa safra, na safra passada. Ao ponto, assim, de recomendação nossa, aumentar doses de potássio em cana-planta do que a gente usava no passado. Era muito comum antes a gente adubar canavial com 140 quilos de K2O, 120, 140, no máximo 160 quilos de K2O, né? Na cana-planta, eu estou falando o total, tá? Hoje em dia a gente já está trabalhando com 180, 200, 210 quilos de K2O, isso um pouco no fundo do suco e a maior parte no quebra-lombo, tá? Mas por que tanto potássio? Se vocês pegarem a tabela do boletim 100 novo, que virá aí, que se Deus quiser esse ano, 2022, ele sai do forno, né? Ele vai ser publicado, lá chega 200, 210 quilos de K2O em solos pobres em potássio. Mas por que tanto, né? Será que não é exagero? Não é exagero. A cana, ela exporta 1,4 a 1,5 quilos de K2O por tonelada e ela extrai 2,1 quilos de K2O por tonelada. Então, é uma questão matemática. Se eu quero produzir 140, uma boa produtividade em cana-planta, 140, 150, 140 toneladas por hectare que seja, vezes 1,4, nós estamos falando aí de, conta de cabeça aqui, né, 180, 190 quilos de K2O, que vão ser exportados, vão ser levados embora, tá? Se eu tiver um solo pobre com 0,7, 0,6, 0,5, 0,8, 1 milimol de potássio, e eu não aplicar uma dose alta dessa de potássio, eu não produzo 140 toneladas. Falta potássio. Então é uma coisa que a gente tem batido muito nessa tecla, aumentar potássio em cana-planta. Mas aí vem o milagre da adubação no quebra-lombo, tá? Eu não estou falando aqui para colocar 160, 200 quilos de potássio no fundo do suco. Nem pensar fazer isso, é loucura fazer isso.
um pouquinho desse potássio, 60, 80 pontos aí no fundo do sulco, e o restante no quebra-lombo, e aí juntando já com a aplicação de boro no quebra-lombo, que é o melhor momento para aplicar boro. Então, Renato, respondendo a sua pergunta, o potássio é um elemento que a gente tem se preocupado muito, e eu acho que nós temos que caprichar bastante na adubação potássica. Infelizmente, é um nutriente que esse ano a gente não consegue economizar ele, porque é diferente do fósforo, né, do nitrogênio, que tem formas orgânicas, que micro-organismo mineraliza, que eu consigo trabalhar ainda vem nitrogênio de outras fontes, fósforo também pode vir de outras fontes, potássio não tem segredo. Perfeito. Acho que é isso, Renato. Obrigado. Gaspar, vamos para a soqueira? Fósforo na soqueira. Já vi alguns estudos seus falando de fósforo na soqueira, incremento, necessidade. O que você falaria hoje para o nosso público e o pessoal que está assistindo, diante desse atual cenário? O que é possível fazer com o fósforo? Dá para economizar? Tem alternativa? O que você poderia falar? Bom, esse é um assunto que também dá para passar uma noite discutindo nele, mas é óbvio que a dependência de uma adubação fosfatada na soqueira, ela vai ser maior, né, em primeiro lugar, quanto maior é a produtividade de um cultivo, né? Então, canas de alta produtividade vão depender ainda mais desse fósforo na soqueira, certo? Então, doses mais altas de fósforo vão ser utilizadas na soqueira, né? Um ponto fundamental nessa decisão são os níveis de fósforo que existem no solo, né? Então, solos com teores baixos de fósforo vão depender ainda mais do fósforo aplicado na soqueira. Aqueles que iniciaram o canavial sem fazer uma fosfatagem adequada, né, e com produtos de residual longo, também vão depender muito mais da aplicação de fósforo em soqueira, né? Então, obviamente que a gente busca um canavial de longevidade maior, principalmente os canaviais irrigados ou parcialmente irrigados, né? Em bacias de vinhaça, onde a longevidade é maior. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, né? Lá na cana de sequeiro, você às vezes não quer botar fósforo na soqueira, né? E a longevidade e a produtividade do sequeiro, sabidamente, é menor do que a bacia de vinhaça, né? E lá na bacia de vinhaça, onde você tem uma produtividade mais alta, uma longevidade maior, lá você não coloca fósforo na soqueira. Quando muito, joga uma torta na bacia de vinhaça, aí beleza, tá bem atendido, mas muitas vezes não se joga nada de fósforo dentro da bacia de vinhaça, onde a longevidade é maior e onde, principalmente, a produtividade também é maior. Então, eu acho que fósforo em soqueira é fundamental. Nós aqui, com alta produtividade, a gente joga as próprias recomendações do IAC, que vão, como o Otto falou, ser vinculadas no próximo ano. Você vai ver que tem recomendações até mais de 50 quilos de P2O5 por hectare. E nós, por exemplo, no nosso canavial, que tem produtividade alta, nós vamos colocar essas doses de P2O5 na soqueira todos os anos. Muito bem. Mas esse ano é um ano diferente, convenhamos, né? P2O5, eu fiz a conta hoje, estava R$14 o quilo de P2O5 do mato. Eu fiz a conta isso hoje, que eu peguei o preço. R$14 o quilo. Se eu botar 50 quilos de P2O5, são R$700 só no fósforo. Só no fósforo, que é o que entra em menor proporção na soqueira. Só no fósforo. Muito bem. E que alternativa nós temos, né? De novo, eu infelizmente tenho que dizer que nós temos que se voltar para os recursos próprios. Eventualmente, o Otto colocou uma coisa que eu achei muito bacana, né? Nós temos que otimizar a torta. A torta otimizada é no suco de plantio, certo? Agora, se eu não tenho estrutura para fazer essa torta no suco de plantio, se eu tenho volumes de torta suficiente para fazer na soqueira, vou colocar ele na soqueira.
É a forma de se reduzir esse investimento com produtos solúveis na soqueira, tá certo? Existe a própria cama de frango, né, que é um material muito rico em fósforo, né, e com pequenas quantidades, muitas vezes, de cama de frango na soqueira, você atende as demandas de fósforo, né, 30, 40, 50 quilos de P2O5 na soqueira são facilmente atendidas através da cama de frango. Né? Não é só a cama de frango, você tem cama de confinamento. Né? Enfim, a saída é: não podemos relaxar no fósforo e soqueira em absoluto, certo? Eu acho até que o Otto colocou muito bem, talvez o potássio seja o elemento que está em maior dificuldade nesse momento, até pelo preço também, né? Mas o fósforo é imprescindível na soqueira, não tenho a menor dúvida nenhuma, tá certo? Então é por aí, Ronaldo. Perfeito, Gaspar. Continuando com você, Gaspar, falando em soqueira ainda, óxidos na soqueira, né? Então, assim, além do aumento de produtividade devido à nutrição de cálcio e magnésio, você enxerga algum efeito positivo na adubação com o uso de óxido? Sim, muito positivo, né? O uso de calcário na soqueira, né? Por exemplo, de corretivos em soqueira, nos tempos atuais, você criou uma grande dificuldade, que é o volume de palha, particularmente para quem tem alta produtividade. Né? Então, o calcário que é aplicado sobre a palhada, ele em tese, ele vai funcionar no ano seguinte, e não no ano da aplicação. Né? Porque existe ali um material, que é a palhada, que impede a reação do calcário. Né? O calcário não reage com a água, certo? E aí você tem um produto, por exemplo, que nem são os óxidos de cálcio e magnésio, que podem ser utilizados em doses muito menores, porque tem uma concentração mais alta de cálcio e magnésio, né? E oferece, então, uma grande oportunidade de ter um rendimento operacional maior e fornecer esse cálcio e magnésio de uma forma mais rápida, mais eficiente do que o calcário convencional, do que o carbonato, né? E para isso, então, a aplicação em faixa é uma oportunidade para o uso de óxido, né? Lembrando que esses óxidos são capazes de reagir com a própria água e liberando, muitas vezes, esse cálcio, esse magnésio, tão importante aí na nutrição de cana. Né? A demanda por cálcio e magnésio da cana-de-açúcar é absolutamente muito grande. Né? Nós não deveríamos chamar o cálcio e magnésio de macronutriente secundário. Né? Para mim, ele é um macronutriente daqueles dos bons mesmo, ou seja, nós precisamos dele em grande quantidade, certo? E para isso, então, tem essa opção de você utilizar um óxido em faixa. O pessoal chama a aplicação localizada ou em linha, né? Eu não gosto dessa palavra, né? Porque em se tratando de produtos como esse tipo, de corretivos, eu chamaria uma aplicação em faixa. Eu acho que caracteriza melhor a forma de aplicação que a gente tem. Uma faixa de 30, 40 centímetros sobre a soqueira. Agora, tem um problema que a gente tem que estar atento, muito atento. Esses óxidos, em geral, são, como eu disse, reagem com a água, liberando uma quantidade de hidroxila muito alta e elevando o pH de forma localizada também, de forma muito rápida. Essa elevação de pH pode comprometer, muitas vezes, a adubação nitrogenada que está no formulado, por exemplo, um 25-20 ou qualquer coisa dessa natureza. Esse nitrogênio, se em contato com o óxido, né, de cálcio e magnésio, ele pode vir a sofrer perdas por volatilização, mesmo sendo nitrato. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado em aplicar isso em épocas separadas, se possível, né? Então, o calcário numa época, o óxido em outra época. Desculpe, o óxido numa época e o adubo nitrogenado em outra época, ou então trabalhar com o posicionamento, o nitrogenado um pouco mais afastado de onde você aplica o óxido, de modo a não estar em contato direto, íntimo entre esses dois. Isso, né? Isso que eu ia te perguntar, Gaspar. Se você tem um equipamento que tem caixa de óxido e caixa de adubo, você pode simplesmente fazer a separação das mangueiras, né? Para que não fique na mesma porção só. Certo? Tem muitas usinas que fazem isso. Né? E isso é mais fácil ainda de ser feito no plantio
combinado, né? Onde você tem ali uma zona totalmente descompactada, de 90 centímetros, em que você pode, de fato, colocar os produtos separadamente, não precisa estar um sobre o outro, de forma a evitar as perdas de nitrogênio por volatilização, certo? Perfeito, Gaspar. Vamos falar com o Otto agora. Otto, nitrogênio na soqueira, né? Nós já vimos aí bastante trabalhos seus aí falando em nitrogênio na soqueira. Diante desse cenário que nós já abordamos aí dos fertilizantes, quais seriam as quantidades mínimas para adubação de soqueira sem perda de produtividade? Qual seria o número mínimo? O que você recomendaria aí para o pessoal das usinas, os fornecedores, nesse cenário atual? Tá, Renato, esse é um tema muito importante da nossa conversa aqui hoje, né? Porque muito que o que nós falarmos aqui hoje, né, Gaspar, amanhã pode ser que as usinas estão adotando, né? Então a gente tem que tomar bastante cuidado e pontuar algumas coisas. Bem, eu gostaria de começar falando de adubação de soqueira, dando uma ideia, né, para o pessoal que está assistindo aqui, né, para a usina, o fornecedor. Assim, hoje uma adubação de soqueira equilibrada, que eu considero, sendo bem prático, assim, falando em quilos por tonelada, né, uma adubação boa de soqueira, 1,1 quilos de nitrogênio, 0,4 a 0,5 quilos de P2O5 e 1,4 quilos de K2O. Eu acho que, e se não for aplicado o gesso ou alguma outra fonte de enxofre, mais 30 quilos de enxofre, tá? E boro e zinco. Então, assim, eu estou falando o melhor dos mundos para cana, tá? 1,1 kg de N, 0,4 a 0,5 de P2O5, 1,4 de potássio, 30 kg de enxofre, 1 kg de boro, 1 kg de zinco. Essa seria uma adubação que eu considero assim uma adubação para 100 toneladas, né? Para um canavial de 100 toneladas. Beleza, Otto, só que esse ano tá difícil, né? Esse ano tá difícil fazer isso. Então, assim, o que eu gostaria de comentar? Essa é uma adubação que, se for possível fazer uma adubação dessa, eu fico muito feliz que tem usinas, tem produtores que estão conseguindo fazer uma adubação dessa, mesmo nesse ano, para nossa surpresa, né? Tem usina que a gente vai e eles falam, não, professor, tá dando, o adubo subiu muito, mas graças a Deus a cana também subiu, né? Os produtos da cana e açúcar, álcool, etanol, também estão com preços melhores, então tá dando para a gente adubar bem o canavial. Então, assim, essa seria uma adubação cheia para um canavial de alta produtividade. Beleza, aí vem a sua pergunta, para quanto que dá para reduzir, né? Tem usina, igual eu falei, a usina que vai tomar decisão, ela que sabe o caixa dela, o fluxo de caixa, como que está a questão de compra de adubo, de preço, tudo mais. Eu tenho trabalhado muito com nitrogênio em cana-soca, Renato, e nós temos uma série de trabalhos que nós trabalhamos com dose de N 0, 0,8, 1, 1,2 e 1,4, tá? De novo, o controle era 0, 0,8, 1, 1,2 e 1,4. Naquela época, em 2018, por aí 19, quando nós começamos, a maioria das usinas usava 1,2 kg de N. E tinha algumas usinas indo para 1,3, 1,4, já se ouvia falar. Então eles estavam querendo aumentar a dose de N na ânsia que isso fosse aumentar a produtividade. O que essa série de trabalhos mostrou, e isso foi um trabalho dentro do PCM das usinas, e está publicado, virou uma dissertação de mestrado, né, que a dose, houve ganho de produtividade com a adubação nitrogenada. Então, quando eu comparo 0, sem adubação, com adubação, todos os tratamentos que eu adubei, eu tive um ganho de 10 toneladas por hectare. 10 toneladas. Então, assim, cortar a adubação nitrogenada de soqueira, em hipótese alguma. Por quê? Porque nós estamos falando de um potencial de ganho de 10 toneladas por hectare, tá? Agora, as doses 0,8, 1, 1,2 e 1,4, elas deram exatamente a mesma produtividade em duas áreas. Desculpa, em duas áreas não. Foram 25 experimentos em 2 anos. Em 2 anos. Então, não é um experimento de um ano só. Em 2 anos, deu a mesma produtividade. Isso me deu uma segurança muito grande de falar assim, ó, a usina que usa 1,2, se ela quiser reduzir para 1, tranquilo, não tem problema nenhum. Se ela quiser reduzir para 0,8, dá para reduzir para 0,8 também, tá? Só que quando eu falo isso nas usinas, pelo menos ano passado, ano retrasado, as usinas tinham muito medo. Falou, ó, putz, mas eu uso 1,2, vou reduzir para 0,8, eu tenho medo de cair produtividade, né? O técnico da usina tem medo, e eu entendo a preocupação dele. Então, o que eu falava? Bem, então vamos um passo de cada vez. 1,2, vamos reduzir para 1,1. Ano que vem a gente vê como foi a produtividade. Foi boa? Vamos reduzir para 1,0. Então, assim, Renato, hoje eu trabalharia tranquilamente com 1
kg de N por tonelada, e se houver necessidade de reduzir por causa de preço de adubo, 0,8 dá para negociar, tá? Dá para ir muito bem. E aí tem a estratégia da complementação foliar. Eu posso usar 0,8 via solo e posso lá no verão fazer mais 2 aplicações de 5 kg de N. Então, se eventualmente o meu potencial produtivo aumentou e eu estou com medo de faltar N, eu faço 1 ou 2 foliares lá que vai suprir a demanda da minha cana, tá? Então, acho que é isso. Esse ano, a dose mínima aí que daria para trabalhar é 0,8. Perfeito, Otto. Ainda na linha do nitrogênio, com você, assim, a maioria dos produtores, aí, as usinas, têm usado a ureia, né, como base. A gente sabe dos cuidados que tem que ter. Tem alguma técnica, algum tipo de alternativa, alguma coisa que pode ser feita para minimizar essa perda e volatilização da ureia? O que você pode nos dizer sobre isso? Esse ano, o uso de... A gente sabe que o nitrato de amônio foi um adubo muito usado por usina, ainda é muito usado por cana, né? O nitrato de amônio é um adubo seguro, não perde por volatilização, mas o uso do nitrato de amônio, adubos à base de nitrato de amônio, está cada vez mais complicado, né? Algumas empresas saíram do mercado de nitrato de amônio há alguns anos. Esse ano, nitrato de amônio está complicado, né? Porque a maioria do nitrato de amônio do Brasil vem da Rússia, né? Vem da Rússia. Acho que 100% do nitrato de amônio importado do Brasil vem da Rússia. Então, imagina só o problemão que vai ser esse ano comprar nitrato e ter nitrato, né? Então, as usinas elas estão meio que se vendo obrigadas a migrar para adubos à base de ureia, tá? E aí vem aquele medo. Puta, ureia sobre a palha, né? Ureia sobre a palha, vai perder por volatilização, e como vai ser minha produtividade? Realmente, ureia sobre a palha tem volatilização. As perdas de amônia por volatilização variam aí de 10, 15, 20, 25%. Uma média, eu falaria que vai perder aí 15% de N, vamos dizer assim, podendo chegar a valores maiores, tá? Agora, isso é uma má notícia para a ureia. Ela perde por volatilização. Vamos falar da boa notícia. Boa notícia. As perdas de amônia por volatilização da ureia são menores na seca do que no verão. Vou repetir de novo. Elas são menores na seca do que no verão, né? Isso, uma série de experimentos que nós fizemos, a gente observou isso. Já conversei com o Gaspar sobre isso, perguntei a opinião dele sobre isso, e ele disse algo na mesma linha, falou, não, é isso mesmo, na seca as perdas são menores. Por quê? Porque eu tenho menos água para hidrolisar a ureia e para a atividade da enzimurease. Então, a atividade da enzimurease na seca é menor. Então, um ponto favorável ao uso de ureia na seca. As perdas de amônio por volatilização são menores. E segundo ponto, defendendo, que vão falar bem aí de ureia, né? Quando a gente pega resultados de produtividade, Renato, de vários experimentos que compararam ureia, nitrato de amônio, são comparáveis, compatíveis, são iguais. Então, isso deu uma segurança para a gente de falar assim, não, é possível a gente usar adubos à base de ureia em cana-de-açúcar, sim, tá? Na adubação de soqueira. Na prática, se a usina estiver usando 1,2 kg de N, 1,1 kg de N, ou até mesmo 1 kg de N por tonelada, eu diria o seguinte, pode usar tanto ureia quanto nitrato de amônio, mesma coisa. Se ela começar a reduzir o N para 0,8, 0,7, 0,6, aí nós estamos, vamos dizer assim, começando a cortar na carne, né? Aí a volatilização da ureia, que perder N por volatilização, aí pode começar a faltar. Aí eu diria que aí nós temos que tomar um pouco de cuidado e aí sim usar uma ureia, por exemplo, protegida, uma ureia com NBPT, algo nesse sentido. Então, estratégia para reduzir volatilização. Adubar no seco, né? O solo seco é melhor do que no solo úmido. E segundo, utilizar a ureia à base com inibidor de urease, especialmente o NBPT. Hoje, com a ureia tão cara, Renato, está viabilizando usar ureia com NBPT. Porque antigamente era 250, 300 reais mais caro, né? 250, 300 reais mais caro a tonelada em cima de 1.500 reais a tonelada da ureia é uma coisa. Em cima de 5.000 reais a tonelada da ureia é outra coisa. Se dilui, entendeu? Então eu tenho visto bastante uso de ureia com NBPT em adubação de soqueira. Perfeito, Otto. Obrigado. Gaspar, ainda na linha de nitrogênio na soqueira, quais alternativas o produtor teria aí? Você fala bastante da cama de frango. É uma excelente alternativa para a soqueira, pensando em nitrogênio?
Sem dúvida, Renato, né? Nosso canavial aqui, nós estamos fechando média de 143 toneladas, média de 3 cortes. Primeiro, segundo e terceiro corte, 143. A gente não usa nem 1 quilo de adubo nitrogenado, nem ureia, nem nitrato. A gente usa cama de frango, né? Em geral, nossa adubação é feita com vinhaça, onde parte do nitrogênio vem através da vinhaça e a outra parte vem através da cama de frango, certo? Esse nitrogênio, né, eu acho que a gente tem que pensar um pouquinho, né, além das perdas por volatilização, como o Otto mencionou, né, e eu só quero confirmar que, de fato, a nossa experiência aqui é que dá para trabalhar, especialmente aqui no Goiás, em solo com umidade muito baixa, no período seco, dá para trabalhar com ureia, sem problemas, certo? Agora, no caso da cama de frango, né, especialmente quando se tem solos arenosos, como aí, o Renato, no Paraná, né, solos muito arenosos, e com chuvas muito concentradas, um regime hídrico, como nós estamos tendo esse ano, né, aqui na nossa região, com muita chuva. Você imagina, eu colhei a cana em junho, julho, adubei em julho, agosto, certo? Botei lá 120, 140 quilos de N, porque são canas produtivas. Botei ele sobre a soca. Aí, dia 15, em outubro, começou a chuva e não parou mais. Não parou mais até agora, aqui na minha região. Solo com 20% de argila. Será que agora, nesse momento em que a cana está provavelmente na sua mais alta taxa de demanda de nitrogênio, será que tem nitrogênio ainda daquele que eu apliquei lá em agosto? Né? Então, a gente tem que fazer essa pergunta. E nesse sentido, por exemplo, uma cama de frango leva uma vantagem enorme, né? Eu sei que onde eu apliquei o meu nitrogênio na forma de cama de frango, eu tenho certeza que eu vou ter mais nitrogênio disponível nesse momento de alta demanda do que se eu tivesse colocado esse nitrogênio altamente solúvel lá atrás no meu solo, que tem menos de 20% de argila. Então, a cama de frango tem esse papel, ou seja, de manter esse nitrogênio por um período mais longo no solo, mas mais do que isso, a cama de frango hoje, o quilo do N da cama de frango é 1/4 do quilo do N da ureia ou do nitrato, certo? Então para quem pode, isso não é para quem quer, para quem pode, para quem tem, certo? É um fertilizante igual a torta de filtro, um fertilizante nobre, é uma princesa. E quem pode, quem tem, deve usar. Perfeito, Gaspar. Rapidamente, qual que é a dose média que você recomenda de cama de frango na soqueira? Pense um pouquinho, eu preciso de 100 quilos de nitrogênio no canavial. A cama de frango tem 2,5% de nitrogênio na matéria seca, mais ou menos com 20% de umidade aí, que é a cama de frango, 20% a 30%, certo? Se eu tenho 25 quilos por tonelada. Se eu botar 4 toneladas, eu atendo a minha recomendação de 100 quilos, certo? Então, o que a gente usa aqui, em geral, é 4 toneladas de cama de frango mais a vinhaça. É o que a gente usa, mas isso porque a gente tem produtividade elevada, certo? Perfeito, Gaspar. Agora, Otto, voltando aí na questão do potássio, né? Teríamos alternativas para o KCl na cana-soca? Pergunta difícil, né, Renato? Usina, graças a Deus tem, né? Usina, felizmente, tem, e a alternativa é a vinhaça. Né? Alternativa é a vinhaça. Para fornecedor de cana, eu diria que é a cama de frango, igual o Gaspar falou. Não só cama de frango, né? Esterco de galinha, esterco de peru, esterco de confinamento, né? Hoje tem uns confinamentos muito grandes por aí, né? Espalhados em São Paulo, em Goiás, né? Em Minas. Então, para o fornecedor seriam essas. Para a usina, Renato, eu diria que é a vinhaça.
a vinhaça. Então, o recado aí, as usinas já sabem disso, né? Esse é o ano de otimizar o uso de vinhaça. Esse é o ano de não desperdiçar uma gota de vinhaça, né? Reduzir cada vez mais vinhaça aspersão via canal e aumentar essa vinhaça distribuída, localizada em cima da soqueira, né? Muitos grupos, muitas usinas já estão investindo nisso, já viraram a chave para esse tipo de manejo, tá? Então, Renato, sem enrolar muito, eu acho que é isso, viu? Vinhaça e resíduos orgânicos, seja para fornecedor de cana ou até mesmo para a usina, tá? E falando em potássio, não sei se você vai perguntar depois a questão de dose de potássio, aquilo que eu falei, né? 1,4 kg de potássio é a dose que eu recomendaria para solos com menos de 1,5, 2 milimol de potássio, tá? Menos de 1,5, vai manter 1,4. E muita gente faz confusão ainda, viu? Com essa questão do potássio. Você vai nas usinas, eles estão lá no... Ah, professor, aqui é o 20,04,20, é o 20,05,20. Está usando uma relação 1 para 1. N, K2O. Gente, está na hora passou da hora a gente mudar isso, aumentar essa relação. Menos N mais potássio para cana-soca. Porque muita gente ainda faz confusão assim. Ah, o Otto está falando lá de 1,4, mas eu posso descontar 0,4 da palha. Não dá para descontar. Não dá para descontar. É 1,4 mais o potássio da palha. O potássio da palha é o que vai ciclar. 1,4 é o que a cana vai levar embora. Quem abriu meus olhos para essa questão do potássio muito foi o Luiz Paiva, né? O Luiz Antônio Paiva. A gente conversa muito sobre isso. Ele falava para mim: vocês estão recomendando pouco potássio em soqueira, está empobrecendo solo em soqueira, falta potássio, a cana exporta potássio, tem que aplicar aquilo que a cana exporta. Então a dose de potássio é 1,4. Se não der, quem está trabalhando com 1,0 ou 1,2, se não der para aumentar esse ano para 1,4 por causa do preço do KCl, deixa isso no papel para o ano que vem. Deixa isso no papel para o ano que vem ou para o outro ano, quando, se Deus quiser, os adubos voltarem à normalidade. Perfeito, Otto. Gaspar, você como um bom fornecedor de cana, você enxerga a vinhaça só para as usinas ou no futuro próximo o fornecedor já vai estar tendo vinhaça localizada? Fornecedor de cana e uso vinhaça, né? Inclusive a usina me ofereceu ambas, ou seja, você, Gaspar, você quer vinhaça aspersão ou quer vinhaça localizada, né? Evidentemente que eu optei pela vinhaça aspersão por um motivo muito simples. Nós temos cana só só canas tardias. Então, a nossa colheita é feita em agosto, setembro, quando o solo está muito seco, né? E um volume de vinhaça maior promove uma protação mais eficiente do que somente a localizada. Localizada, nós estamos falando aí de um volume de líquido bem menor do que numa vinhaça aspersão. Então, eu optei por essa razão. Agora, eu tenho uma opinião sobre essa alteração que está acontecendo no manejo e na adubação de cana, né? Eu acho, né, que nós estamos num momento de transformação tão rápida e a conjuntura está favorecendo isso de maneira tão intensa, que é a substituição do KCl pela vinhaça, seja ela aspersão, seja ela localizada, né, que eu tenho a minha previsão, daqui 8, 10 anos, adubo granulado em cana vai ser difícil. E o fornecedor vai entrar nesse processo, sem dúvida. Na hora que você começa a expandir a vinhaça localizada, você vai ter que oferecer isso para o fornecedor. É o meu caso, por exemplo. Eu já estou utilizando dessas tecnologias e certamente eu vou pagar por elas e com o maior prazer, tá certo? Vocês têm que lembrar que vinhaça, mais uma vez, eu gosto de falar essas coisas, de novo, é um adubo prime, é um adubo plus, sei lá o que querem chamar, certo? Porque lá dentro eu tenho bioestimulante, eu tenho ácido úmico, eu tenho aminoácidos, eu tenho matéria orgânica, eu tenho um organomineral, eu tenho um potássio altamente disponível, eu tenho um nitrogênio altamente disponível. O que eu quero mais do que isso? E ainda irrigo a cana. O volume é baixo, mas é o salvamento, é aquilo que vai salvar
a minha brotação e meu canavial. É o suficiente, muitas vezes, para salvar o meu canavial, né? Então, se quiser chamar de adubo especial, esse é um adubo especial, vinhaça. Esse sim, porque agrega valor de muitas origens, entendeu? Então, a gente muitas vezes esquece essas coisas. A vinhaça, não esqueçam vocês, ali dentro tem uma carga de aminoácido imensa, através da levadura, muitas vezes, que é jogado na própria vinhaça, ácidos úmicos e fúlvicos, muitas vezes presentes na vinhaça, já determinado e analisado. Então, o que eu quero mais que a vinhaça? E é claro que eu vou ter que pagar por isso como fornecedor, obviamente. A usina tem mais do que o direito de cobrar isso do fornecedor, não resta a menor dúvida, certo? E isso vai expandir, na minha opinião, de uma forma muito rápida pela própria conjuntura atual. Os preços de potássio estão assim na hora da morte. Uma tonelada de cloreto de potássio há 2 anos atrás era $250. Hoje é $1.100. Eu vi preço isso aí a semana passada. $1.100 a tonelada. Então, imagina vocês a transformação e a valorização que esse momento a gente está dando para a própria vinhaça. Ela virou um produto nobre. Eu gosto de falar também o papel da matéria orgânica na vinhaça. A gente esquece isso, né? Uma aplicação aí na faixa de 150 metros cúbicos, né, 15 milímetros, você agrega aí o equivalente a 1.500 quilos de matéria orgânica. E essa matéria orgânica, junto com os nutrientes, é um organomineral. Inclusive, você se registrar a vinhaça no Ministério da Agricultura, vai registrar ele como organomineral. Então, agrega assim, um conjunto de vantagens. Se depois o Otto quiser comentar mais aí, porque eu não vou me delongar demais nisso aí, mas a substituição do nitrato, que ele mesmo mencionou, a dificuldade que tem de nitrato, a aplicação de adubo sólido hoje com nitrato, nós vamos usar a ureia, que é mais barata, né? E que tem disponibilidade no mercado muito maior que o nitrato. Então, nós estamos avançando na substituição do nitrogênio, né? Nós estamos avançando na substituição do potássio, né? E avançando na eficiência agronômica do fertilizante, na verdade. Porque a vinhaça tem, de fato, uma eficiência agronômica muito alta, além do poder que ela é capaz de ter como irrigação, especialmente nas canas que são colhidas aí durante o período seco, final de safra e assim por diante, né? No meio da safra e no final de safra. Otto, se puder até falar um pouco sobre... eu gosto de ouvir o Otto sobre a vantagem de se colocar a ureia, não é vantagem, não. Bom, a vantagem econômica é óbvia, né? Mas eu digo assim, em termos agronômicos, se existe alguma dificuldade de colocar ureia na vinhaça localizada, por exemplo. Só um comentário rápido aí, né, sobre esse assunto da vinhaça. É um casamento perfeito, né, com adubo nitrogenado, né, porque a vinhaça é ácida, né? A vinhaça tem acidez, né? A vinhaça tem pH 3.8, 4, 4.2, então ela é ácida. E aí eu consigo dissolver a ureia tem um caráter alcalino, né? Eu consigo dissolver a ureia e ainda fica um pH ácido, e aí a hora que eu aplico esse jato em cima da linha de soqueira, primeiro que a própria acidez já fornece hidrogênio que é consumido na hidrólise da ureia, né? A ureia perde por volatilização porque tem consumo de H+, e o pH sobe. O pH subindo, o amônio passa para amônia, né? Que é um gás. Então, é um problema químico, de reação química, de deslocamento da reação de amônio para amônia, aumentando o pH e perdendo por volatilização. Então, a vinhaça casa bem com isso, porque a vinhaça é ácida, tá? Então, reduz as perdas por volatilização. Segundo ponto, você incorpora um pouco ela no solo, né? Essa lâmina de 30, 35 metros cúbicos que as usinas estão usando, direcionada numa faixa aí de 30, 40, 50 centímetros, ela molha o solo. Ela entra no solo. Então, é uma chuva, né? É uma irrigação pequena, né? Mas ela molha. Então, molhando o solo, você tem um deslocamento dessa ureia, da molécula de ureia, para dentro do solo, e as perdas são reduzidas. Então, por esses dois motivos, reduz as perdas, pela acidez da vinhaça e pelo carreamento dessa ureia para dentro do solo. E aí vem o resto, né? Eu consigo usar ureia, então, se eu quiser colocar fósforo nessa vinhaça, eu posso colocar MAP, eu posso colocar ácido fosfórico, né? Se eu quiser complementar com boro e zinco, eu compro matéria-prima, eu compro ácido bórico, eu compro sulfato de zinco, que são as fontes mais baratas de micro, e diluo dentro dessa ureia. Se eu quiser complementar com enxofre,
posso complementar com enxofre também. Então, assim, fica uma adubação equilibrada de soqueira a vinhaça localizada, com menores perdas por volatilização. Então, por isso que eu falo que é um casamento perfeito aí, né? Perfeito, gente. Eu só queria, sabe, Otto, Pois não, falar Gaspar. o seguinte, né? É muito diferente você colocar a ureia na vinhaça, onde os volumes, como você mencionou, são bastante altos, 35 metros cúbicos, da mesma ureia colocada através da adubação líquida, que a gente usou por muito tempo e assim por diante. Lá, os volumes são muito pequenos e você não tem esse meio ácido. Então, a aplicação de ureia líquida, naquele modelo antigo de adubação líquida que a gente tinha, até hoje tem, aí o quadro é outro, né? Primeiro que você não consegue, a ureia aplicada na forma líquida, que cai sobre a palha, ela fica em cima da palha, ela chega a marcar a palha por conta da aplicação em volumes baixos, eu estou falando de 600 litros, uma coisa é aplicar 600 litros, outra coisa é aplicar 35 mil litros, certo? Sim. Então, a conjuntura para o uso de ureia no adubo líquido é bem pior, certo? E ao contrário, nessa inserção da ureia na vinhaça, é como você falou aí, existe um casamento perfeito, né? Então, cuidado para não confundir, né? A ureia é mesmo, mas o ambiente é outro. E a forma de aplicação é outra. A tendência é as usinas terem suas próprias plantas de dissolução de ureia, né, Gaspar? Já vai ter a vinhaça ali. No carregamento vai ter uma planta de dissolução ali, dissolve, adiciona fósforo, adiciona boro, zinco, o que quiser, já injeta dentro do caminhão ali e vai para o campo, né? Nós temos, que eu estou em andamento, nós temos 4 fábricas de enriquecimento de ureia, da vinhaça com ureia e micronutrientes do jeito que você mencionou aí, né? E eu acho bacana o que você falou também, olha, através desse modelo, você vai fazer a composição que quiser de NPK, macro, micro e o que você quiser, né? E esse é o ponto que eu acho muito importante, né? Que é a possibilidade de fazer uma adubação muito mais equilibrada, né? Numa única operação, né? Muitas vezes micronutriente é inserido de forma separada do NPK. Hoje nós temos estudos, inclusive, com a inserção de óxidos na vinhaça, inclusive, isso é um tema que precisa ter mais cautela e ir mais devagar, mas existe, inclusive, até essa possibilidade. Então, a vinhaça localizada, ela hoje é extremamente interessante, viável, e nós temos que perseguir isso. E por essa razão que eu penso que daqui 8, 10 anos, adubo granulado em cana vai ser difícil de encontrar. Perfeito, Gaspar, perfeito, Otto. Assim, acho que o assunto vinhaça é a menina dos olhos e, assim, o assunto é bom, acho que a gente ficaria aqui a noite toda falando, mas, infelizmente, a gente está bem adiantado com o tempo. Caminhando para as últimas perguntas, eu gostaria de lembrar o pessoal aí, quem não se inscreveu, pessoal, aproveite para se inscrever para o sorteio do curso da AgroAdvance Nutrição de Cana. Está aí o QR Code, está aí no link do YouTube, né? Então, aproveite para se inscrever que nós estamos indo para as últimas perguntas, tá? Para finalizar, então, as perguntas, começando pelo Gaspar, né? A parte de manejo, Gaspar, vamos falar assim, diante desse cenário que nós já abordamos e falamos diversas vezes, o que se recomendaria, né? Que tipo de manejo que eu posso cortar, onde eu posso cortar, é na época de corte, é na idade do canavial, é no ambiente de produção, é área de bacia de vinhaça, o que você pode falar sobre isso? E depois gostaria que o Otto complementasse, por gentileza. Pô, Renato, aí a coisa vai muito longe, né? Eu gostaria de resumir essa resposta. Se você achar que precisa ser expandida, a gente expande. Mas eu acho que essa conjuntura de hoje, de preços exageradamente altos, de NPK principalmente, né? Nós temos que buscar, vamos falar assim, 3 coisas. Nós temos que ter como meta na solução para minimizar o impacto nos custos de adubação ou de produção de cana. O primeiro
já foi falado várias vezes aqui, o Otto mencionou várias vezes, eu também, é a otimização dos recursos próprios, ou seja, utilização, maximização da utilização da vinhaça, da torta de filtro, da cinza, enfim, dos recursos que eu tenho dentro de casa. Então, esse é o primeiro caminho. Nós temos que buscar isso nessa conjuntura atual. Segundo ponto que eu acho, né, você tem aí... eu acho que esse é o momento de fazer um investimento maior na correção dos solos, né? Porque a correção do solo, o Otto mencionou muito bem lá na primeira pergunta, ela vai te trazer uma melhoria na disponibilidade de nutrientes. E se eu não tenho grana para aportar a quantidade de nutrientes através da adubação nesse momento, por conta de custo, então vamos pegar o desvio. Vamos fazer um outro caminho. Vamos fazer uma correção de solo adequada para a gente ter esse nitrogênio em maior disponibilidade do solo, para a gente ter esse fósforo em maior disponibilidade do solo e assim por diante, que é através de uma boa correção, uma correção adequada do solo, e aí eu me refiro principalmente ao uso de calcário, óxido e assim por diante. E, finalmente, existe um conceito que foi bastante abandonado em cana-de-açúcar, mas se você pegar o livro do Nutrição de Cana, do Zé Orlando Filho, você vai ver que lá tinha uma tabela de adubação assim, muito semelhante à tabela de adubação do IAC e a tabela atual, que basicamente a recomendação de adubo, a dose de adubo é baseada na análise de solo, no teor que existe no solo, e na produtividade estimada. Baseado nessas duas variáveis, você vai definir, então, a dose de nutrientes que deve aplicar. Isso está lá na tabela. Mas a tabela que existia no passado era da mesma natureza, só que envolvia um outro número, que era a relação de preço do produto que você está produzindo, no caso, tonelada de cana, e o preço do adubo. E as doses de adubo variavam em função da relação de preço da cana com o preço do adubo. Pois esse chegou o momento de a gente reutilizar essa informação. Se num ano em que o preço do adubo é baixo e o preço da cana é alto, eu posso usar uma dose de adubo mais alta, porque eu vou ter um retorno maior para o investimento que eu estou fazendo em adubação. Agora, num ano como esse, no qual você tem um preço de cana que não está ruim, mas também não subiu da mesma maneira que subiu o adubo. Ou seja, a nossa relação de preço do produto que a gente faz, que é a cana-de-açúcar, e o preço do adubo, nos leva a usar uma dose mais baixa. Porque é na dose mais baixa de adubo que eu vou ter um maior retorno líquido para o investimento que eu vou fazer em adubação. Em outras palavras, eu vou botar mais dinheiro no bolso se eu usar menos adubo, por causa da relação de preço. Isso nas tabelas antigas contemplava. A dose de adubo não variava só em função da análise de solo, em função da análise do potencial de produção, mas também variava em função da relação de preço, produto e insumo, de produção e insumo. E é exatamente esse conceito que a gente tem que ter nesse momento, né? Esse não é hora de ter produtividade, dose de adubo para obtenção da dose de máxima eficiência técnica. Isso é hora de ter a dose recalculada para a dose de máxima eficiência econômica. Essa é a dose de adubo que nós temos que utilizar. E essa é a minha mensagem no sentido de o que fazer nesses períodos aí de dificuldade em função do custo de adubo. Se o Otto quiser complementar aí, ele pode entrar nos detalhes dessa discussão aí, que eu sei que é muito boa. Um adendo aí, aproveitar na hora que o Otto for responder, se possível, a questão da caixa do solo, né? Também é outro aspecto importante. Como é que está esse solo? O que eu tenho de nutrientes? Nesse momento, acho que voltar bastante à análise do solo, analisar, verificar como é que está, para aproveitar o que tem no solo. É isso, Otto? Tentando fazer um resumo aí também, fechamento da nossa conversa, né? Sendo bem prático, né? Solos férteis, solos com teores bons de fósforo, de potássio, óbvio que a gente pode
cortar uma adubação, segurar na adubação, sem ter chance de ter perda de produtividade, né? O pessoal do grãos, da soja, do milho, estão nos ensinando esse ano, né? Que áreas que adubação, que solos que foram bem corrigidos no passado e tem caixa, tem gordura para queimar, eles vão queimar esse ano. Eles vão reduzir fósforo, reduzir potássio, e vão produzir a mesma coisa de soja e milho. Em cana, o conceito também vale também, né? Quanto maior a fertilidade do solo, maior a chance que eu tenho de segurar e fazer uma adubação mais racional, né? Igual o Gaspar estava falando aí. Bem, sendo prático assim, né? Para quem não está assistindo aí, o que eu faria esse ano, né? Em áreas de cana-planta? Áreas de cana-planta em cima de rotação de cultura, de crotalária, de soja, de amendoim, eu seguraria, cortaria totalmente o nitrogênio, colocaria o fósforo e o potássio, manteria a adubação com micronutrientes, manteria a adubação no quebra-lombo, que eu acho que é onde essa técnica já veio para ficar, né? Adubação potássica e com boro no quebra-lombo, isso veio para ficar. Em cana-soca, seguraria em adubação em áreas de uso constante de orgânicos, de torta, de cinza, de orgânicos, e áreas de vinhaça. Igual o Gaspar comentou, a área de vinhaça é uma área que eu tenho um estoque aí de nitrogênio, de carbono, né? São áreas que, inclusive, respondem menos à adubação nitrogenada. Então, nessas áreas eu poderia aí colocar tranquilamente uma dose de manutenção de nitrogênio, 50, 60 quilos por hectare, só para eu passar esse ano sem ter chance de perdas de produtividade. Usar e abusar dos orgânicos, seja em cana-planta, né, direcionar os orgânicos para cana-planta, para fundo de suco, seja em soqueira, cama, esterco, adubos orgânicos aí, ou até mesmo torta, usina que usa composto em soqueira, usar e abusar. E uma adubação racional, né, se tem um tema assim que eu já falei sobre isso e hoje eu tenho um pouco de medo de falar, né, a adubação para época de crise, né, acho que não é isso que nós estamos vivendo, acho que não é um ano de cortar na carne a adubação, vamos ter que reduzir, concordo, mas fazer uma adubação racional aí, sei lá, se for necessário, né? Eu já falei que o ideal seria aqueles números lá, 1.1, 0.4, 1.4. Não deu para fazer isso, vamos baixar, vamos para 0.8 de N, vamos baixar o fósforo esse ano para 20 quilos, que seja, e vamos baixar o potássio para 1.2, 1.1. Se der para fazer isso, acho que a gente passa tranquilo. Professor, vou ter que cortar mais, o preço está muito caro, vou ter que segurar mais. Se tiver alguma usina aí com problema de fluxo de caixa, tudo, fazer uma adubação racional aí, sei lá, 50, 60 pontos de N, eventualmente esse ano na soqueira tirar o fósforo, esse ano que vem a gente volta, e o potássio, o mínimo aí para repor, sei lá, 80, 100 pontos. Mas vamos dizer assim, é uma adubação que eu não gostaria de ver a usina fazendo, tá? Mas a gente sabe que cada caso é um caso, e se tiver usina que tiver que tomar essa decisão esse ano, eu iria por esse lado. E último recado, eu seguraria na adubação, não seguraria na adubação agora no início de safra. O canavial que a gente precisa mais cuidar, mais adubar bem, é o canavial de início de safra, colhido aí em abril, maio, junho, metade de junho. Esse é o canavial que mais tem potencial e é o canavial que mais responde à adubação. Eu não cortaria, não seguraria a adubação nesse canavial. Se for segurar em metade ou final de safra. Acho que em resumo seria isso, Renato. É um assunto difícil. A gente não gostaria de ver a usina cortando a adubação, porque ano que vem tem safra, né? Ano que vem tem safra, ano que vem a usina tem que moer. Ano que vem, se Deus quiser, os preços da cana estão bons também. Então, nós temos que ter cana ano que vem. Então, vamos tomar decisão com muito cuidado o que fazer esse ano. E decisão mais embasada na técnica possível. Exatamente. Bom, em função do tempo aí, a gente vai chegando no final, né? Infelizmente, nós não vamos conseguir aqui estar passando as perguntas para vocês responderem em função do tempo, mas a gente vai responder de uma forma personalizada a cada um, que as perguntas vieram pelo WhatsApp, então depois a gente passa para vocês e responde ao pessoal aí de uma forma personalizada, tá? Gostaria de agradecer demais, Gaspar, Otto, pela excelente contribuição que eu tenho certeza que vocês deram nessa noite de hoje para o setor canavieiro, para as usinas, para os fornecedores de cana. Foi de suma importância que vocês falaram aqui. Muita novidade, muita coisa que quem vive o dia a dia não para refletir, não consegue enxergar essas saídas, né? Eu acho que com certeza foi muito produtivo. A gente vai agora para o sorteio, né? Pessoal que se inscreveu,
vamos fazer o sorteio aí para ver quem que vai ser o sortudo que vai ganhar o curso da AgroAdvance, e aproveitar para agradecer a AgroAdvance pela essa parceria, por esse patrocínio nessa noite de hoje. Vamos lá. Ganhador, Alex Aparecido da Silva. Então, nós temos aqui o e-mail dele, entraremos em contato. Parabéns, Alex, obrigado pela participação. Obrigado a todos que ficaram conosco até esse momento, tá? Em nome da Cautec e da Fertimacro Fertilizantes, agradeço aí a presença de todos que ficaram até esse momento conosco na live, tá? Gaspar, Otto, muito obrigado, tá? Esperamos que em breve, quem sabe, a gente venha aqui novamente contribuir com o setor com a presença de vocês. Muito obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí. Da mesma forma, obrigado e boa noite. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado.